Festa de 50 anos do meu marido, Ricardo. Casa cheia de gente. Família inteira reunida. Tios, primos, amigos de décadas que eu conhecia de cor depois de 10 anos sendo esposa dele. Buffet ocupando metade da sala de estar. Música ambiente tocando MPB. Gosto da geração dele. Decoração caprichada em tons de azul e prata. Tema que escolhemos juntos semanas atrás. Bolo de 3 andares esperando no centro da mesa. Garrafas de champanhe geladas amontoadas num balde gigante de gelo. Celebração grande como ele merecia pelo marco que era 5 décadas de vida. Eu estava sentada na mesa lateral, fazendo o que esposa perfeita faz em festas de família. Conversando amenidades com as primas dele sobre assuntos que não importavam. Trabalho de escritório que ninguém gosta, mas paga bem. Filho da fulana que passou no vestibular. Planos de férias para litoral paulista como todo ano. Sorriso educado colado no meu rosto há tanto tempo que os músculos já doíam. 10 anos de casamento tinham me ensinado o papel direitinho. Sabia exatamente qual máscara vestir, que expressão manter, quais palavras dizer para manter a harmonia superficial que a família dele tanto prezava. Ela estava na cozinha exercendo controle absoluto sobre tudo com maestria que só vem de décadas comandando ambientes. Organizando a equipe do buffet com gestos precisos. Supervisionando reposição de bebidas antes mesmo de alguém notar que faltavam. Garantindo que ninguém quisesse nada sem encontrar imediatamente. Anfitriã nata. Dona natural de qualquer espaço que ocupasse. Mãe do Ricardo. Minha sogra. Teresa Almeida Silva. 52 anos que ela carregava como mulher de 40. Cabelos curtos negros perfeitamente cortados num estilo que valorizava rosto anguloso e olhos verdes penetrantes. Elegante num vestido azul marinho simples, mas que nela parecia ter saído de passarela parisiense. Linda de um jeito que fazia doer olhar tempo demais sem ser óbvio sobre a intensidade do olhar. Nossos olhos se cruzaram através da distância que separava a sala de estar da cozinha aberta. Acontecia com frequência demais para ser seguro. Durava intenso demais para parecer inocente. Carregava peso demais para negar significado. Qualquer pessoa minimamente observadora notaria que havia algo ali. Eventualmente alguém ia notar. Era questão de tempo até segredo explodir. E naquela festa, alguém finalmente notou. Patrícia, irmã mais nova do Ricardo, 48 anos de perspicácia afiada como bisturi. Sempre foi observadora demais para o nosso bem. Tipo de pessoa com olhos de águia que captam detalhes que outros simplesmente ignoram porque estão ocupados demais com próprias vidas. Ela suspeitava há meses, talvez anos. Pequenos detalhes que isolados pareciam nada, mas juntos formavam um padrão impossível de negar para quem escolhia enxergar. Ela se aproximou de mim com um sorriso que não chegou nem perto dos olhos. Ana, preciso de ajuda rápida na cozinha. Minha mãe está meio sobrecarregada sozinha com tanta coisa. Não era pedido. Era ordem mal disfarçada de gentileza familiar. Armadilha óbvia demais para qualquer um menos obviamente culpado não perceber. Mas recusar seria ainda mais suspeito que aceitar. Claro, já vou ajudar. Me levantei com naturalidade que anos de atuação tinham aperfeiçoado. Caminhei até a cozinha sentindo o coração acelerar com cada passo. Teresa estava de costas para a porta, arrumando travessas vazias na bancada de granito. Me aproximei mais do que seria necessário para a pessoa normal. Costume perigoso que desenvolvemos ao longo de anos. Minha mão roçou o braço dela ao alcançar guardanapos que nem estava precisando. Contato brevíssimo, mas intencional. Familiar demais. Íntimo demais para sogra e nora em festa cheia de gente. Ela virou olhando para mim com aqueles olhos verdes que sempre me desarmaravam. Alerta silencioso passou entre nós tão claramente quanto se tivesse gritado. Cuidado. A Patrícia está de olho. Observando. Esperando confirmar suspeitas. Tarde demais para cuidado. Patrícia estava parada na porta entreaberta há quanto tempo nenhuma de nós sabia. Expressão no rosto dela dizia absolutamente tudo que palavras não precisavam confirmar. Anos de suspeitas virando certeza sólida num instante. Milhares de pequenos detalhes estranhos finalmente fazendo sentido horrível. Tudo confirmado num roçar de mãos que tinha durado literalmente 2 segundos, mas revelado 6 anos de mentiras. Precisamos conversar. Vocês duas, no escritório.
Agora mesmo. Voz saiu baixa, mas firme como aço temperado. Não havia espaço para negociação ou postergação. Teresa e eu trocamos olhar que continha 6 anos inteiros de segredo prestes a explodir de forma devastadora. Seguimos Patrícia em silêncio denso como chumbo. Caminhada pelos 10 metros até o escritório no fundo da casa, pareceu quilômetros intermináveis. Cada passo pesava toneladas. Condenadas marchando para a execução pública. Escritório com suas paredes revestidas de livros e prêmios profissionais do falecido pai de Ricardo contrastava brutalmente com o barulho alegre da festa acontecendo lá fora. Patrícia fechou porta com cuidado excessivo, girou chave na fechadura impedindo interrupções, depois se posicionou de frente para nós com braços cruzados, feito juíza prestes a proferir sentença já decidida. Quanto tempo! Silêncio pesado encheu o ambiente pequeno demais para 3 mulheres e segredo enorme demais para continuar contido. Nenhuma de nós querendo ser primeira a começar confissão. Quanto? Tempo? Repetiu com volume aumentando e paciência, esgotando visivelmente. Teresa respirou fundo do jeito que pessoa respira antes de saltar de penhasco, sem saber profundidade da queda. Voz saiu surpreendentemente firme, apesar de tudo desmoronando. 6 anos! 6? 6 anos inteiros? A Ana está casada com o Ricardo faz 10 anos. Vocês tiveram essa coisa nojenta. Durante 6 dos 10 anos que ela é esposa do meu irmão? E você é mãe dele? Ouvir verdade falada em voz alta por testemunha hostil tornava tudo mais real, mais horrível, mais completamente indefensável do que já era na privacidade das nossas consciências culpadas. A família inteira está lá fora celebrando feliz enquanto vocês duas. Não conseguiu terminar frase. Horror era grande demais para palavras adequadas existirem. Patrícia, por favor, deixa eu. Teresa tentou começar algum tipo de explicação impossível. Não. Não tente explicar o que não tem explicação possível que justifique. É nojento. É errado em absolutamente todos os sentidos. Você é a mãe dele. Ela é a esposa dele. Você, mãe, traindo a confiança do seu próprio filho com a mulher que ele escolheu para construir vida. Virou-se para mim com um olhar cortante como vidro quebrado. E você? Casou com o meu irmão por quê exatamente? Para ter acesso fácil a ela? Foi isso desde o começo? Não era bem assim. Mas soava aterradoramente convincente quando dito daquele jeito. Parcialmente verdadeiro, talvez, na forma mais feia possível de encarar. Eu amei o Ricardo. Amo até hoje. Mas ama ela mais, não é? A mãe dele. Que história linda de amor proibido. Sarcasmo venenoso pingava de cada palavra. Sim, amo ela mais. Sempre amei mais. Não planejei. Não escolhi. Simplesmente aconteceu e foi mais forte que qualquer tentativa de resistir. O Ricardo sabe? Não. Respondemos ao mesmo tempo. Uníssono que revelava anos de coordenação, planejamento, conspiração conjunta. Vai saber. Hoje mesmo. Agora. Vou contar para ele exatamente o que descobri. Começou a virar para a porta. Teresa bloqueou o caminho com o corpo físico. Pânico finalmente transparecendo na expressão sempre controlada. Por favor, não faz isso. Vai destruir ele psicologicamente. Destruir a família inteira. Acabar com tudo. Vocês já destruíram tudo. 6 anos de traição diária. Mentira toda vez que olhavam na cara dele. Sentando na mesma mesa jantando em família enquanto. Nojo, transparente, distorcendo o rosto normalmente composto. Eu sei que fizemos algo terrivelmente errado. Sei que não existe justificativa que faça parecer aceitável. Mas o Ricardo é inocente nisso tudo. Ele não merece ter coração despedaçado dessa forma brutal. Por favor, Patrícia, você é a irmã dele. Pensa no bem dele antes de pensar em punir a gente. Conflito visível dividiu o rosto da Patrícia ao meio. Lealdade inquestionável ao irmão versus amor complicado pela mãe. Escolha Sophie impossível que ninguém deveria ser forçado a fazer. Ficou em silêncio longo demais calculando, pesando opções horríveis, medindo o dano catastrófico de todas as escolhas disponíveis. Vocês terminam isso. Hoje, agora. Completamente.
sem contato além do absolutamente necessário para manter aparências em eventos de família inevitáveis. Ana, você ou conserta esse casamento de verdade ou deixa meu irmão livre para encontrar alguém que preste, limpo e honesto, sem arrastar mais anos de mentiras. E você, mãe, nunca mais. Entenderam perfeitamente? Não havia escolha real sendo oferecida. Descoberta completa destruiria Ricardo de formas que término em segredo talvez conseguisse poupar minimamente. Entendido. Teresa com voz quebrando pela primeira vez. Mas antes de continuar essa história que vai virar completamente sua compreensão de amor, família e limites morais, preciso te pedir algo absolutamente essencial. Se você ainda não se inscreveu no canal Amor Delas, para tudo agora e faz isso imediatamente. Clica naquele botão vermelho que está aparecendo na tela. Ativa o sininho das notificações sem falta, porque toda semana compartilhamos histórias reais de mulheres que amaram exatamente onde absolutamente não deviam amar. Sogra e nora, cunhadas, tias, madrastas, famílias entrelaçadas de formas que sociedade condena violentamente, mas que coração humano não consegue controlar por decreto moral. Como Teresa e eu. Como talvez você se identifica secretamente, mas morre de medo de admitir até para si mesma. Estamos construindo comunidade onde amor impossível por causa de laços familiares é discutido sem julgamento moral superficial, onde tabus mais profundos são questionados com honestidade dolorosa, onde ninguém precisa carregar peso sozinha de sentir o que não deveria. Faz parte dessa família agora. Se inscreve imediatamente. Ativa notificações para não perder nenhum vídeo. Depois volta aqui comigo. Prometo que vale cada segundo, porque essa história vai te mostrar que amor pode nascer literalmente em qualquer lugar, até no mais devastadoramente errado de todos. Agora volta comigo para o verdadeiro começo, para entender exatamente como sogra e nora cruzaram aquela linha invisível mas absoluta que separa a propriedade de catástrofe. Meu nome completo é Ana Paula Ferreira Silva. Tenho 34 anos hoje, mas quando conheci Ricardo eu tinha apenas 24. Ele tinha 28. Engenheiro civil bem-sucedido numa construtora grande. Bonito daquele jeito clássico seguro que pais adoram e amigas invejam discretamente. Inteligente sem ser pretensioso e irritante. Estável emocional e financeiramente do tipo que constrói futuro previsível. Gentil daquele jeito tradicional de abrir portas e puxar cadeiras e perguntar como foi seu dia, genuinamente interessado na resposta. Nos conhecemos num daqueles eventos chatos de networking profissional que você vai obrigado pela carreira. Eu, arquiteta recém-formada, tentando fazer contatos. Ele, engenheiro já estabelecido, mas ainda acessível. Conexão profissional natural entre arquitetura e engenharia civil. Conversa fluiu surpreendentemente fácil considerando ambiente formal. Descobrimos interesses genuínos em comum sobre construção sustentável, design arquitetônico contemporâneo, urbanismo que prioriza pessoas, não carros. Trocamos cartões profissionais no final. Ele ligou 2 dias depois para discutir possível colaboração futura, que ambos sabíamos ser desculpa transparente para convite de jantar disfarçado. Namoro foi literalmente vendaval emocional. 6 meses intensos. Jantares em restaurantes que eu nunca teria coragem de entrar sozinha. Viagens de fim de semana para cidades históricas do interior. Conversas profundas sobre planos de futuro que surgiam naturalmente sem pressão. Apresentação para família e amigos fluindo sem tensão. Tudo se encaixando perfeitamente demais para a pessoa de 24 anos questionar se perfeito demais não escondia algo importante faltando. Pediu casamento numa sexta à noite num restaurante francês caríssimo com vista para Ibirapuera. Anel discreto, mas obviamente caro de ouro branco com diamante solitário. Desceu de joelhos no estilo mais tradicional possível. Ana, você me faz querer ser homem melhor do que sou. Me faz acreditar que futuro vale a pena construir. Casa comigo? Disse sim antes mesmo de processar pergunta completamente. Por que diabos não diria? Era literalmente tudo que mulher de 24 deveria querer. Tudo que sociedade programa desde a infância para desejar acima de qualquer outra coisa. Casamento, estabilidade financeira, futuro previsível com um homem bom. Conhecer a família propriamente veio semanas depois do noivado oficial. Jantar formal na casa deles marcado com antecedência. Bairro nobre tradicional, Jardins, São Paulo.
Casa grande de arquitetura anos 70, muito bem conservada e valorizada. Jardim frontal impecavelmente cuidado. Portão elétrico com interfone. Tudo gritando classe média alta consolidada há gerações. Ricardo estacionou na garagem. Pegou minha mão enquanto caminhávamos até a porta principal. Tocou campainha. Espera breve, carregada de ansiedade normal de conhecer família do noivo. Porta abriu. E ali estava ela pela primeira vez. Teresa Almeida Silva. Tinha 46 anos naquela época, mas facilmente passava por mulher de 38 bem cuidada. Viúva havia 3 anos após marido morrer relativamente jovem de infarto fulminante. Elegante num vestido simples cor cinza que em qualquer outra pessoa seria apenas ok, mas nela parecia ter sido desenhado por estilista renomado especificamente para seu corpo. Cabelos curtos negros brilhantes cortados em estilo moderno que valorizava maçãs do rosto e pescoço elegante. Olhos verdes penetrantes que pareciam te enxergar por dentro atravessando todas as camadas de defesa social que construímos. Presença que preenche espaço físico antes mesmo de abrir boca para falar. Linda de uma forma que literalmente fazia doer no peito olhar muito tempo direto. Ana. Que enorme prazer finalmente conhecer pessoalmente. Ricardo fala de você sem parar. Sou Teresa, mãe dele. Estendeu mão para cumprimento formal. Aperto de mão foi firme, quente, que durou exatamente meio segundo, além do que seria apenas cortês. Nossos olhos conectaram diretamente. Segundo inteiro, se esticou em câmera lenta. Algo passou entre nós naquele exato momento. Reconhecimento de que exatamente eu não saberia dizer. Atração? Conexão inexplicável? Destino se manifestando? Não tinha vocabulário para nomear, mas sentimento era inegável, visceral, completamente assustador na intensidade. Prazer imenso, Dona Teresa. Voz saiu significativamente mais rouca que pretendia soar. Por favor, me chama apenas de Teresa. Dona me faz sentir velha demais. Sorriu. Sorriso não era apenas educação social automática. Tinha calor genuíno por trás. Interesse que ia além de mera formalidade de sogra conhecendo futura nora. Ricardo não percebeu absolutamente nada de estranho. Mãe, essa é a Ana que te falei tanto. Minha noiva. Orgulho óbvio vibrando na voz. É ainda mais linda que nas fotos, filho. Muito mais linda pessoalmente. Bem-vinda oficialmente à nossa família. Mas olhos verdes dela continuavam dizendo algo completamente diferente enquanto me olhavam. Algo que definitivamente não era apenas maternal. Absolutamente não era só sogra educada avaliando a adequação da nora. Jantar inteiro foi tortura requintada disfarçada de normalidade. Comida estava excelente, mas eu mal conseguia provar direito. Conversa educadíssima sobre meu trabalho, minha família, nossos planos de casamento para dali 6 meses. Mas a atenção de Teresa permanecia em mim o tempo todo, de forma que ninguém mais na mesa notaria. Não era óbvia nem inapropriada superficialmente, mas eu sentia visceralmente. Cada olhar que pousava em mim meio segundo além do necessário. Cada vez que o sorriso dela se aquecia visivelmente quando era eu falando. Cada movimento sutil do corpo dela se inclinando microscopicamente na minha direção. E a pior parte? Eu retribuía completamente. Procurava ativamente o olhar dela. Prolongava respostas desnecessariamente para manter a atenção focada. Ria um pouco mais alto que piada merecia quando ela contava alguma história engraçada da infância do Ricardo. Meu corpo se inclinava inconscientemente na direção dela como planta buscando luz solar. Voltamos para casa depois da sobremesa. Ricardo dirigindo animadíssimo, falando sem parar sobre como a mãe tinha adorado absolutamente. Ela geralmente é bem reservada com pessoas novas, sabe? Leva tempo para ela abrir e confiar. Mas com você foi tão diferente. Tão calorosa desde o primeiro segundo. Eu sabia que vocês iam se dar super bem. Concordei com sons vagos enquanto internamente tentava processar desesperadamente que diabos tinha acabado de acontecer naquela mesa de jantar. O que era aquilo que tinha sentido? Por que estava sentindo isso pela mãe do meu noivo? Que tipo de pessoa horrível eu era? Preparativos do casamento pelos meses seguintes me jogaram em contato constante com Teresa. Ricardo trabalhava demais para participar ativamente de tudo. Minha mãe pode te ajudar com isso? Ela tem gosto impecável para essas coisas. Então,
Lá ia eu para mais uma reunião a sós com ela. Escolha de florista, degustação de menu do buffet, reunião com decoradora, prova de vestidos. Sempre Teresa junto participando ativamente. Prova do vestido de noiva foi exato ponto de virada irreversível. Loja cara especializada, sábado tarde. Ricardo tinha reunião de trabalho última hora impossível de desmarcar. Minha mãe vai com você. Ela entende muito mais dessas coisas que eu de qualquer forma. Confiança cega absoluta. Provador privado grande com espelhos triplos. 3 vestidos já pré-selecionados esperando. Experimentei o primeiro. Renda francesa legítima. Corte sereia que marcava corpo. Cauda longa dramática. Saí do provador para mostrar. Teresa estava sentada elegantemente na poltrona acolchoada, posicionada de frente para os espelhos. O olhar dela quando me viu naquele vestido foi completamente diferente de tudo anterior. Não era mãe orgulhosa ajudando a escolher vestido para casamento do filho amado. Era mulher apreciando abertamente outra mulher de forma inequivocamente sexual. Olhos literalmente percorreram meu corpo inteiro devagar demais, completo demais, carregado demais de desejo que não deveria existir ali. Você está perfeita, absolutamente devastadoramente perfeita. O Ricardo vai? Voz falhou completamente. Pigarreou tentando recuperar. Vai se considerar homem mais sortudo do planeta inteiro. Levantou da poltrona, aproximou-se para supostamente ajustar o véu que nem estava torto. Ficou posicionada atrás de mim no reflexo do espelho triplo. Mãos pousaram nos meus ombros nus para arrumar tecido que não precisava arranjo. Toque demorou muito além do funcional. Dedos deslizaram pela pele dos meus ombros e pescoço com uma lentidão que não tinha justificativa técnica nenhuma. Respiração dela acelerou audível. A minha também. Momento congelou no tempo. Nossos olhares se conectaram através do reflexo no espelho. Verde intenso encontrando castanho assustado. Entendimento silencioso passou entre nós sem necessidade de palavras. Reconhecimento mútuo do que estava crescendo ali. Perigoso, proibido, mas absolutamente inegável. Teresa. Nome dela saiu dos meus lábios num sussurro carregado. Sim. Voz dela saiu rouca de um jeito que nunca tinha ouvido antes. Eu só. Obrigada por tudo. Por estar aqui comigo. Sempre estarei aqui para você, Ana. Sempre. Promessa ou ameaça? Provavelmente ambos simultaneamente. Casamento aconteceu exatos 3 meses depois. Igreja católica tradicional linda. Cerimônia clássica completa. Família chorando emocionada como manda o script social. Teresa sentada na primeira fila do lado da família do noivo, me observando caminhar lentamente até o altar onde Ricardo esperava nervoso. Olhar que ele interpretou como mãe naturalmente orgulhosa, mas que eu sabia com certeza absoluta significar algo completamente diferente e infinitamente mais complicado. Lua de mel foi 2 semanas no Caribe. Aruba, especificamente. Resorts all-inclusive. Praias de areia branca e água azul turquesa. Jantares românticos ao pôr do sol com vinho caro. Ricardo estava absolutamente atencioso, apaixonado, fazendo literalmente todo o esforço humano possível para a lua de mel ser perfeita. Sexo era objetivamente bom. Não era transcendental, earth-shattering, mas era genuinamente bom. Carinhoso, respeitoso, tecnicamente competente, satisfatório dentro dos padrões normais. Mas minha cabeça não conseguia ficar completamente presente. Pensamentos intrusivos persistentes de Teresa apareciam nos momentos mais absurdamente inapropriados possíveis. Lembrando do toque quente das mãos dela no meu ombro nu, do olhar carregado no espelho, da promessa velada na voz rouca. Culpa me consumia por dentro como ácido. Lua de mel deveria ser exclusivamente sobre meu marido, sobre nós dois iniciando vida juntos. Não sobre fantasias impossíveis e proibidas com a sogra. Que tipo de pessoa moralmente falida eu era? Voltamos para São Paulo renovados superficialmente. Apartamento nosso ficava estrategicamente perto da casa da família dele por insistência absoluta do Ricardo. Minha mãe ficou tão sozinha desde que meu pai morreu. É bom estar por perto para ajudar quando precisar. Concordei porque qualquer objeção soaria estranha e suspeita.
Não admiti nem para mim mesma o quanto uma parte escondida e envergonhada de mim queria desesperadamente essa proximidade geográfica. Visitas de Teresa começaram quase imediatamente, constantes e com desculpas cada vez menos convincentes. Fiz bolo de chocolate pensando em vocês dois. Meu computador está com problema técnico. A Ana entende dessas coisas? Ricardo, pode buscar aquele documento no meu escritório? Ana faz companhia para mim enquanto você vai? Desculpas eram transparentes para qualquer observador neutro, mas funcionavam perfeitamente porque Ricardo confiava cegamente. Tempo a sós com Teresa se multiplicou exponencialmente. 6 meses de casamento. Tarde de terça. Cozinha do nosso apartamento. Café sendo preparado. Teresa tinha passado só para dar oi rápido, que se transformou em 2 horas. Ricardo estava atrasando no trabalho como sempre. Conversa tinha evoluído de trivialidades superficiais para territórios progressivamente mais pessoais. Vida, sonhos não realizados, medos secretos, arrependimentos profundos. Conexão crescendo inegável entre nós como planta que ninguém regou, mas insiste em brotar através do concreto. Ana, posso te confessar uma coisa? Voz dela saiu hesitante pela primeira vez. Claro, sempre. Você, desde a primeira vez que te vi, senti algo completamente inadequado. Algo impossível. Algo que mãe absolutamente não deveria sentir pela futura nora do filho. Mas é real. Profundo. Não consigo ignorar mais. Coração disparou violentamente no peito. Teresa. Eu sei que é absolutamente errado sob todos os aspectos possíveis. Você é a esposa do meu filho. Eu sou sogra sua. Contexto familiar torna tudo infinitamente mais complicado e moralmente problemático, mas sentimento não obedece lógica ou propriedade social. Eu também sinto. Confissão saiu sem nenhum controle consciente, desde aquele primeiro jantar na sua casa. Desde o espelho no provador do vestido. Desde sempre. Também sinto, e também me odeio por sentir. Ela se aproximou devagar através da cozinha. Olhos verdes perguntando silenciosamente permissão explícita ou negação clara. Não neguei. Não conseguia. 6 meses de tensão acumulada. Beijou suave e hesitante. Lábios dela macios e quentes e perfeitos de um jeito que lábios do Ricardo tecnicamente nunca foram. Diferente de tudo que já tinha sentido antes. Retribuí o beijo aprofundando. 6 meses de desejo reprimido, negação psicológica e culpa tóxica explodindo simultaneamente. Quando finalmente paramos ambas ofegantes, realidade caiu absolutamente devastadora. Não podemos fazer isso. O Ricardo, seu filho, meu marido. Eu sei perfeitamente. Mas aconteceu. Sentimento é real. Beijo foi real. O que fazemos agora com isso? Nada. Esquecemos. Fingimos que nunca aconteceu. Mas impossível esquecer beijo que muda tudo fundamentalmente. Tentamos distância como estratégia defensiva. Semanas inteiras sem Teresa visitando. Eu evitando ativamente qualquer reunião de família que pudesse incluir presença dela. Ricardo obviamente notou mudança súbita. Você e minha mãe brigaram por algum motivo? De repente estão tão distantes? Não, nada disso. Só estou ocupada demais com trabalho. Mentira que saía mais facilmente a cada repetição. Mas distância só piorou situação internamente. Desejo cresceu exponencialmente na ausência. Tortura de não ver era pior que tortura de estar perto sem poder tocar. 3 meses de separação forçada. Mensagem de texto inesperada de Teresa. Preciso desesperadamente te ver. Conversar propriamente. Café amanhã? Respondi contra todo bom senso. Sim. Café no centro da cidade. Anônimo. Longe de qualquer conhecido possível. Teresa chegou parecendo anos mais velha de tensão. Sentou em frente. Silêncio pesado antes de começar. Ana, não aguento mais. Penso em você constantemente. Acordo pensando. Durmo pensando. Trabalho não rende. Vida virou esperar próxima vez que posso estar perto. Isso não é sustentável. Para mim também. Mas o Ricardo, a família. Contexto torna tudo impossível. E se não fosse impossível?
E se encontrássemos jeito de fazer funcionar? Como exatamente? Você é sogra. Eu nora. Ele está literalmente entre nós permanentemente. Biologia e sociedade conspiram contra. Cuidado extremo. Segredo absoluto. Apenas nós duas sabendo. Seria suficiente para você? Deveria ter dito não definitivo e final. Mas coração sobrepôs crueldade da razão. Seria. Começamos relacionamento secreto meticulosamente planejado. Encontros roubados com desculpas elaboradas. Casa dela em tardes quando Ricardo estava confirmadamente trabalhando. Jantares de família, onde olhares significavam volumes e roçar acidental de mão sob mesa enviava eletricidade. Mensagens codificadas que pareciam inocentes para qualquer um interceptando. Intimidade física demorou meses adicionais, construindo camadas de confiança absoluta e certeza mútua primeiro. Mas quando finalmente aconteceu, foi revelação devastadora. Primeira vez foi casa de Teresa. Tarde chuvosa fornecendo o pretexto perfeito. Quarto dela que Ricardo provavelmente não entrava havia anos. Cama onde ela tinha dormido sozinha desde viuvez. Intimidade desenvolvendo devagar com cuidado e atenção mútua. Corpo feminino era completamente diferente de masculino óbvio. Suavidade onde Ricardo tinha aspereza. Compreensão instintiva onde ele precisava instrução. Prazer construído em camadas onde com ele era mais direto e linear. Primeira vez com mulher? Ela perguntou depois, ambas ainda respirando pesado. Sim, completamente primeira. E você? Não. Tive algumas experiências na juventude antes de casar, mas faz literalmente 20 anos desde então. Você é a primeira desde meu marido morreu. Por que eu especificamente? Nora do seu filho? De todas as mulheres possíveis? Porque conexão foi instantânea e inegável desde o primeiro momento. Não escolhi você racionalmente. Coração escolheu e cérebro perdeu argumento. 6 anos assim. Encontros secretos multiplicando. Amor escondido crescendo. Culpa corroendo constantemente. Ricardo marido perfeitamente amável, completamente inocente, absolutamente ignorante. Vida dupla se tornou segunda natureza. Esposa dedicada durante dia. Amante da sogra em momentos roubados. 2 personas completamente separadas habitando o mesmo corpo físico. Ricardo alguma vez suspeitou? Aparentemente não minimamente. Confiava completamente tanto na mãe quanto na esposa. 2 mulheres mais importantes da vida dele traindo juntas coordenadamente por anos. Aniversário de 50 dele. Festa grande comemorando o marco de meia século. Família inteira presente celebrando. Teresa e eu mantendo fachada como sempre. E então, Patrícia finalmente conectou peças que suspeitava havia tempos. Observou roçar de mãos na cozinha. Expressão mudou de suspeita para certeza sólida. Nos confrontou no escritório. 6 anos de segredo explodindo violentamente. O ultimato dela foi claro e não negociável. Terminamos imediatamente. Ou Ricardo descobre tudo hoje. Concordamos porque a alternativa era devastação total. Voltamos para a festa com rostos compostos artificialmente. Corações despedaçados internamente. Última vez juntas daquele jeito antes de tudo acabar. Festa terminou eventualmente. Família foi embora gradualmente. Ficamos Teresa e eu ajudando limpar em silêncio carregado. Lágrimas finalmente permitidas cair quando certeza de privacidade chegou. Precisamos obedecer o ultimato da Patrícia. Não existe escolha real. Ela disse, voz quebrada. Eu sei. Mas como simplesmente para depois de 6 anos? Como desliga sentimento por comando? Não sei. Mas tentar é necessário. Ricardo não merece a dor que descoberta completa causaria irreparavelmente. Semanas sem qualquer contato além do absolutamente inevitável. Visitas pararam completamente. Mensagem 0. Vazio absoluto. Casamento sofreu imediatamente. Distância emocional que Ricardo percebia, mas não compreendia. Você está tão diferente, Ana. Tão fria e distante de repente. O que está acontecendo? Nada específico. Apenas cansaço de trabalho. Mentira fraca que nenhum dos dois acreditava. Mas real era a perda de Teresa consumindo absolutamente. 3 meses foram insuportáveis. Encontro acidental no supermercado.
Olhares trocados carregados de dor mútua. Amor ainda completamente presente e mais forte. Estacionamento, carros lado a lado, janelas abaixadas. Sinto saudade insuportável todo dia. Eu também. Cada momento acorda é lembrança de você. Podemos tentar novamente? Mais cuidado dessa vez? Patrícia não perceberia. Não, Ana. Sempre foi errado. A dor que causaríamos no Ricardo descobrindo seria inimaginável e irreparável. Mas dor agora também é insuportável. Amor nem sempre é suficiente quando o contexto é fundamentalmente tóxico. Família importa. Ricardo importa mais que nossa felicidade egoísta. Verdade dolorosa, mas inegável. Separação continuou forçadamente. 6 meses adicionais afastadas. Casamento deteriorou progressivamente. Distância cresceu insustentável. Ricardo finalmente exigiu respostas. Ou você me conta o que diabos está acontecendo, ou vamos precisar considerar seriamente terapia de casal. Terapia começamos como última tentativa desesperada. Sessões semanais com profissional especializada. Mas como consertar casamento quando o coração está permanentemente em outro lugar? Terapeuta eventualmente perguntou diretamente. Ana, existe outra pessoa? Silêncio confirmou antes que palavras pudessem negar. Ricardo olhou devastado. Quem? Não podia dizer verdade completa. Alguém do trabalho. Já acabou há meses, mas sentimento permanece. Trabalho? Quando aconteceu isso? Anos atrás. Durou um tempo. Terminei, mas coração não acompanhou razão. Você quer genuinamente salvar esse casamento? Queria mentir dizendo sim, mas seria crueldade adicional. Não sei honestamente. Não sei mais. Separação foi sugerida como espaço para clareza. 6 meses vivendo separados. Decidir depois se reconciliação é viável ou divórcio inevitável. Mudei para apartamento pequeno alugado. Sozinha pela primeira vez em anos. Liberdade misturada com solidão devastadora. Teresa soube através de Ricardo. Ligou hesitante. Ouvi sobre separação. Culpa é minha integralmente. Não. Escolhas foram minhas também, não apenas suas. Podemos conversar pessoalmente? Preciso te ver uma última vez para algum tipo de closure. Concordei contra bom senso persistente. Casa dela. Tarde conhecida demais. Abraço na porta durou eternidade. Lágrimas molhando o ombro uma da outra. Sinto imensamente por toda a dor que causei. No Ricardo. Em você. Na família inteira. Eu também. Mas amar você nunca foi escolha consciente. Sempre foi inevitável. Amor não sendo suficiente para contexto tóxico não torna amor menos real ou profundo. Então o que fazemos agora realisticamente? Te deixo ir completamente para sempre. Você conserta casamento ou segue vida livre. Sem mim, sempre prendendo emocionalmente. E você? Seus sentimentos simplesmente evaporam? Carrego até morrer, provavelmente. Mas não prendo você mais. Liberdade é meu presente final de amor. Despedida definitiva e permanente. Beijo último longo e doce e amargo simultaneamente. Fim real dessa vez. E agora preciso te contar sobre algo que criei especialmente pensando em você que está ouvindo essa história e sentindo algo mexer profundo dentro. Nos comentários fixados tem material completo que desenvolvi. Guia sobre amor em contextos familiares impossíveis, sobre navegação de culpa quando ama onde não deveria, sobre processo de luto quando o amor precisa terminar por contexto, não por falta de sentimento, sobre reconstrução depois que segredo explode. Não é terapia, não substitui profissional, mas é acolhimento genuíno e caminhos possíveis baseados em histórias reais de mulheres que viveram isso. Está lá gratuito esperando. Depois dessa história, vai nos comentários fixados e pega. Pode ser exatamente o que você precisa ouvir para não se sentir monstruosa e sozinha. Agora volta comigo para saber o que aconteceu depois dessa despedida que parecia absolutamente final. Meses depois do último encontro. Divórcio oficializado. Ricardo conheceu outra pessoa. Paula. Contadora. Gentil e apropriada de todas as formas que eu nunca consegui ser. Feliz por ele genuinamente.
Merecia felicidade após anos de esposa mentirosa. Teresa e eu mantivemos distância respeitosa. Apenas contatos necessários em ocasiões familiares inevitáveis. Educadas, formais, dolorosamente distantes. 2 anos completos após separação final. Vida reconstruindo devagar. Trabalho focado. Terapia individual continuando. Amizades sendo resgatadas. Aprendendo a existir como pessoa individual, não definida por relacionamentos secretos. Telefone tocou inesperadamente. Teresa, primeira vez em meses. Ana, preciso urgente falar com você. A Patrícia está doente, muito grave. Quer conversar conosco 2 juntas. Hospital privado, quarto particular. Patrícia visivelmente frágil. Câncer terminal. Semanas, talvez. Dias, possivelmente. Entramos juntas hesitantes. Ela gesticulou para sentarmos ambos lados da cama hospitalar. Ana, Teresa, obrigada por virem juntas. Voz fraca, mas lúcida. 2 anos pensei constantemente sobre vocês. Amor impossível, mas genuinamente real. Julgue-i com dureza excessiva. Pausa para respiração trabalhosa. Morte próxima traz clareza brutal. Amor verdadeiro é raro independente de contexto. Desperdiçar por convenção social é crime talvez maior que quebrar convenção. Olhou diretamente para nós. Ricardo está feliz com Paula. Refez vida completamente. Família não se destruiu terminando. Mas vocês? Sofrendo desnecessariamente por meu ultimato. Patrícia, mas família inteira. Teresa começou. Família vai julgar sempre qualquer escolha diferente. Opção é sofrer julgamento sendo infeliz ou sofrer julgamento sendo feliz. Qual parece melhor? Você está dizendo que deveríamos voltar? Perguntei incrédula. Estou dizendo vida é absurdamente curta. Amor real é absurdamente raro. Contexto complicado vai ser sempre. Mas felicidade vale qualquer complicação e julgamento. E Ricardo, se descobrir verdade... Ricardo é adulto forte, sobreviverá choque inicial e talvez eventualmente entenderá que felicidade da mãe importa mais que a aprovação dele. Morreu 3 dias depois, últimas palavras ecoando persistentemente. Funeral. Teresa e eu separadas, mas olhares constantes. Mensagem de Patrícia viva entre nós. 1 semana após funeral. Mensagem de Teresa. Patrícia estava certa. Vida é curta demais. Amor é raro demais. Quer tentar novamente? Abertamente dessa vez. Consequências enfrentando juntas honestamente? Resposta simples. Sim, 1000 vezes sim. Recomeçamos. Diferente completamente. Não secreto. Não escondido. Assumido. Aberto. Orgulhoso apesar de assustado. Ricardo precisava saber verdade total. Encontro marcamos. Café neutro. 3 pessoas. Conversa mais difícil da vida. Ricardo, preciso te contar algo extremamente difícil e doloroso, mas necessário. Teresa começou voz tremendo. O que foi, mãe? Respiração profunda. Ana e eu tivemos relacionamento durante anos do casamento dela com você. 6 anos secreto. Separamos quando Patrícia descobriu e ameaçou contar. Recentemente decidimos recomeçar abertamente. Silêncio absoluto. Processamento. Depois explosão. Vocês o quê? Minha mãe? Minha ex-esposa? Durante meu casamento? Sim, sei que é chocante e errado em inúmeros níveis. Mas real e profundo esses anos todos. Mãe, como pôde fazer isso? Com minha esposa? Não foi planejado ou desejado inicialmente. Simplesmente aconteceu. E foi mais forte que qualquer tentativa de resistir. Levantou abruptamente. Raiva, nojo, confusão, traição, tudo misturado no rosto. Nunca vou entender ou perdoar isso completamente. Vocês destruíram minha confiança fundamental. Eu sei, filho. Perdão não espero honestamente. Apenas honestidade agora, finalmente. Honestidade? 6 anos de mentira e agora falam em honestidade? Mentira terminou. Honestidade começa. Tarde demais, obviamente, mas melhor tarde que nunca adicional. Saiu batendo porta.
Esperado, doloroso, mas necessário para qualquer possibilidade futura. Família toda soube rapidamente. Escândalo total. Parentes distanciaram. Amigos julgaram. Sociedade condenou violentamente. Tudo exatamente previsto. Mas Teresa e eu juntas finalmente. Abertamente. Autenticamente pela primeira vez. Hoje 5 anos desde recomeço aberto. Teresa 57. Eu 39. Morando juntas em casa comprada conjuntamente. Casadas civilmente quando lei finalmente permitiu. Vidas entrelaçadas completamente. Ricardo. Tempo levou, mas eventualmente. 3 anos processamento e terapia própria. Conversa aconteceu finalmente. Mãe, não entendo completamente ainda, e talvez nunca entenderei totalmente. Mas vejo felicidade sua pela primeira vez em décadas. Isso importa mais que minha aprovação confortável. Obrigada, filho. Significa absolutamente tudo. Mas, Ana, ainda é difícil. Ver vocês duas juntas. Preciso mais tempo substancial. Entendemos perfeitamente. Quando e se estiver pronto, estaremos aqui. Casamento dele com Paula. 2 anos depois. Nos convidou. Ambas. Sinal de aceitação final, talvez. Fomos de mãos dadas. Família inteira vendo. Alguns com desaprovação óbvia. Outros com aceitação relutante. Ricardo acenou reconhecimento. Suficiente para começo. Vida hoje não é perfeita. Julgamento existe sempre. Parte da família nunca aceitará completamente. Mas autenticidade e felicidade compensam tudo. Trabalho de ambas prospera. Teresa, designer de interiores renomada. Eu, arquiteta estabelecida. Colaboramos profissionalmente ocasionalmente. Relacionamento tem desafios. Diferença de 18 anos manifesta em energia e interesses. Mas amor e respeito mútuo superam. Quando você tiver 70, terei 52. Cuidarei com amor. Prometo. E quando 80, você 62. Juntas envelhecendo intencionalmente. Família, parte não aceita e nunca aceitará. Perda real e permanente. Mas escolha deles ultimamente não nossa. Ricardo hoje tem 2 filhos com Paula. Relação nossa com netos é distante. Ele estabelece limites para a proteção deles. Entendemos mesmo doendo. Comunidade LGBT+, acolheu com compreensão. Histórias nossas extremamente tabu, mas representação ainda necessária. Contextos impossíveis com amores reais, todos importam igualmente. E pela última vez antes de terminar, se essa história te tocou profundamente de alguma forma, se você está vivendo algo remotamente parecido ou simplesmente quer entender mais sobre amor em contextos que sociedade condena, vai agora nos comentários fixados. Material completo esperando. Reflexões profundas sobre culpa familiar, sobre hierarquias de família, sobre escolhas quando tudo conspira contra, sobre viver autenticamente quando o preço parece impossível de pagar. Depoimentos reais de outras mulheres. Caminhos possíveis. Acolhimento genuíno sem julgamento barato. Não deixa terminar sem pegar. Pode mudar completamente sua perspectiva e solidão. Vai lá agora. Te esperamos lá com comunidade inteira. Para você ouvindo. Qualquer contexto familiar impossível. Sogra, cunhada, tia, madrasta, prima. Qualquer configuração que sociedade julga violentamente. Contexto nunca será fácil ou simples. Família sempre complica exponencialmente. Julgamento é absolutamente inevitável e frequentemente cruel. Dor causada em outras pessoas é real, profunda e não minimizável. Sogra e nora é literalmente tabu máximo possível. Nosso caso quebrou Ricardo fundamentalmente por anos. Dor dele foi real e legítima, e não defensável. Mas nosso amor também foi real, também profundo. Contexto complicado não tornou o sentimento menos verdadeiro ou significativo. 6 anos secretos foram completamente errados. Mentira e traição diárias. Não defendemos. Não justificamos. Reconhecemos erro integral. Mas honestidade eventual, mesmo tardia, foi correção necessária. Abertura final, apesar de dolorosa, foi ética finalmente.
Ricardo tem direito completo à raiva permanente, mágoa que talvez nunca cure totalmente. Entendemos e respeitamos. Tempo de cura é exclusivamente dele. Mas também temos direito a buscar felicidade, autenticidade, amor real. Mesmo o contexto sendo pesadelo social, família biológica pode rejeitar permanentemente. Família escolhida acolhe quando o sangue abandona. Comunidade sustenta quando tradição condena. Hoje Teresa 57, eu 39. 5 anos abertas, 11 anos total incluindo secreto. Cada dia, cada lágrima, cada perda, cada julgamento recebido. Vale? Absolutamente. Porque amor real profundo finalmente livre.